João 3,16. Quero, hoje, essa manhã, essa mensagem, na verdade, eu preguei ela numa das nossas lives, né? Na época que a gente ainda estava trabalhando de maneira remota. Eu desejo nessa manhã, nesse momento de ceia, falar sobre ela de novo. Hoje eu quero falar da vida eterna. Amém? Porque Deus amou tanto o mundo, ou tanto amou o mundo, né? Que deu seu Filho unigênito isso aqui é o motivo, né? Uma preposição que indica o motivo pelo qual Deus enviou o seu Filho à Terra. Se você quiser saber o porquê que Jesus veio à Terra, você precisa começar a leitura a partir daqui. E você vai saber por que Jesus foi enviado, né? Muitas pessoas podem dizer muitas coisas sobre a vinda de Cristo à Terra, mas aqui está o motivo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que não pereça? Porque nós íamos perecer. Esse era o destino de todo ser humano natural. Sem que Deus intervenha, sem que Deus rompa com esse processo natural, a vida do homem é nascer, morrer e perecer. E perecer fala da morte eterna, fala da condenação eterna, da separação eterna do Criador, fala de estarmos sofrendo longe de Deus eternamente num lugar de tormento. Isso é perecer, isso é o que nos aguardava, né? Mas Cristo foi enviado ao mundo por Deus, que tanto nos amou, para que, crendo nele, não pereçamos, mas tenhamos essa grande bênção, a maior das bênçãos, que é a vida eterna. Amém? Como eu já disse aqui, é a maior das bênçãos. Deus, o Deus que nós servimos, é conhecido como um Deus abençoador, e é verdade. Nós não podemos, mesmo que quiséssemos, negar o fato de que Deus nos abençoa de diversas maneiras. Começando pelo ar que respiramos. Na verdade, começando pela vida. A vida é um dom, é uma dádiva, é um presente, é uma grande bênção que recebemos da parte de Deus, é a vida. Mas, além da vida, tudo aquilo que temos nessa existência é bênção da parte de Deus. O ar que respiramos, o pão da nossa mesa, o carro que dirigimos, os filhos que temos, os amigos que temos, a carreira que construímos, tudo isso é bênção da parte de Deus. Tiago diz que toda boa dádiva, todo bom presente vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, ele é imutável e ele abençoa. Pasmem os senhores e as senhoras, justos e injustos, porque o sol nasce sobre todos, é o que nós chamamos de graça comum, que acaba alcançando todas as pessoas. Mas sem sombra de dúvidas, a vida eterna é a maior de todas as bênçãos que Deus pode dar ao ser humano, pode doar ao ser humano. E é legal usarmos essa palavra, né, doar, porque a vida eterna realmente é uma doação. Nós não conquistamos ela, não é fruto do nosso mérito, é um dom, é uma dádiva, é a graça de Deus. E para que isso fique bem claro, põe para a gente, por gentileza, Giovanni, Romanos 6:23, para a gente ver essa ideia de maneira clara nas Escrituras. O salário, né, o pagamento, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom, o que, irmãos? Gratuito, de graça, pela graça, mediante a fé, né? É a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele conquistou, Ele adquiriu e Ele entregou para nós, por meio de Cristo Jesus, o seu Filho, essa bênção indescritível, né? De maneira plena, logicamente. A gente não consegue conceber plenamente o que é a vida eterna. Eu não consigo esgotar esse tema, falar para você de maneira exaustiva o que é a vida eterna. Mas hoje nós vamos ver, à luz das Escrituras, alguns aspectos
da vida eterna, ou os aspectos que as Escrituras, que a Bíblia, que a Palavra de Deus apresentam a vida eterna. É sobre isso que eu quero falar essa manhã, sobre 5 aspectos pelos quais a Bíblia apresenta a vida eterna, e a gente vai celebrar a ceia do Senhor saindo daqui com uma compreensão um pouco melhor dessa dádiva, desse dom, dessa grande bênção que é a vida eterna. Amém? E eu quero começar pelo aspecto temporal, que é o mais comum, não é? Quando a gente pensa em vida eterna, logo nós pensamos na temporalidade, nesse aspecto temporal da vida eterna. E quando nós olhamos para as Escrituras, em especial esse termo eterno ou eterna que aparece ao lado da vida, essa expressão aqui, vida eterna, toda vez que você vê essa expressão, a palavra grega que é usada ali em eterna é a palavra aionios, que significa sem começo e sem fim, ou que nunca termina. Esse é o aspecto temporal da vida eterna. E aqui, irmão, eu já vejo motivo para a gente ficar oriçado pela vida eterna, né? Por quê? Porque se você parar para pensar, é tudo que o homem deseja, viver para sempre. Nós construímos para viver para sempre, nós estudamos para viver para sempre, nós planejamos para viver para sempre. Na verdade, é um grande pecado nessa vida aqui achar que aqui viveremos para sempre, né? Achar que o amanhã está garantido, que a segunda-feira está garantida, que a semana que vem está garantida. Nós vimos isso em Tiago capítulo 4, versículo 13, né, ao 17 ali. Nós vemos ali claramente que essa ideia de pensar que nós vamos viver para sempre, e aqui chega a ser pecaminosa, mas é como os homens vivem. Os homens vivem como se fossem viver aqui para sempre. Ajuntam dinheiro, acumulam riqueza como se fossem desfrutar dessa riqueza para sempre. Gastam a saúde, gastam o seu tempo, não curtem a sua família, deixam a vida aqui passar como se tivessem uma vida eterna para viver aqui. Não, depois eu curto minha família. Depois eu amo minha esposa. Depois eu compartilho de um momento comum com os irmãos da igreja. Mas você precisa entender, você não sabe se vai ter o depois, né? Mas isso explica de maneira muito clara que essa ideia de viver eternamente é inata, é o que nós queremos. E é o que Cristo Jesus nos ofertou. Não aqui e agora, mas um dia essa história de... Bate aí, cara, que eu vou me despedir, vou embora, né? Isso vai acabar um dia. Um dia nós estaremos para sempre. No momento de contemplação, de adoração, de serviço, no momento onde nós estaremos diante de Cristo todos juntos, eternamente, ninguém vai precisar ficar olhando para o relógio. Sabe? Põe pra gente, Giovanni, 1 Tessalonicenses 4,17. O apóstolo Paulo está falando aos irmãos da igreja de Tessalônica e tentando consolar esses irmãos que estavam vendo os seus familiares morrer. E você precisa entender isso aqui. Onde que a ideia da vida eterna, ou, melhor dizendo, né, da vida passageira faz mais sentido para nós, diante do túmulo. E é onde nós desejamos a vida eterna mais do que em qualquer outro momento. Num velório, você fica desesperado pelo fato de que a vida é limitada e dentro de você mesmo, que de maneira inconsciente você fica pensando, caraca, minha hora vai chegar, tomara que essa hora não chegue nunca. Você fica com medo desse momento de limite, não é? Mas o apóstolo Paulo vai consolar os irmãos que estão sofrendo por causa dos seus mortos. Aí ele fala do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo, e ele diz, depois disso, os que estivermos vivos, ou seja, depois que os mortos ressuscitarem num corpo novo, num corpo glorificado, depois disso, os vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ou seja, juntamente com aqueles que morreram antes do arrebatamento, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Não é um culto de domingo como esse. E nem é essa manifestação parcial da presença de Deus, onde a gente chora e quer que essa presença do louvor não suma nunca do meio de nós. Não é isso.
Não é ter que vir para cá adorar a Deus e segunda-feira e ter que trabalhar numa luta terrível, numa dificuldade terrível, tendo que lidar com as dificuldades que nos são impostas por causa das consequências da queda. É estarmos para sempre ao lado daquele que foi nos preparar um lugar, um paraíso, um lugar eterno para nós junto com eles, ou com ele, na verdade. Vivermos para sempre, sem limite, sem final. Não vai haver final nessa vida que nos está prometida, não é? E você consegue fazer uma análise assim, e é uma loucura, sabe? Que algumas pessoas, irmãos, estão sofrendo tanto, tendo tanta dificuldade nessa vida aqui, que elas dão término, né, na própria vida, porque essa ideia de eternidade, essa ideia de viver para sempre, né, aqui é só uma utopia. E piora quando a gente pensa na possibilidade de vivermos da maneira como nós vivemos, né? Porque hoje você pode ter um pouquinho de dinheiro no bolso, e aí você curte o dinheiro que tem, daqui a pouco esse dinheiro acaba, e aí até você ficar pensando, para que viver eternamente se for viver dessa maneira? E a gente vai ver um pouco mais sobre esse próximo ponto aqui. Então o primeiro ponto é esse, é o aspecto temporal da vida eterna. Ela não termina, ela não tem fim, ela não tem prazo de validade. Amém? Aí o outro aspecto, que é o que eu já comecei a introduzir, é o aspecto qualitativo da vida eterna. Além do aspecto temporal, a Bíblia apresenta um aspecto da qualidade da vida eterna. Quem já ouviu, eu acho que todo mundo aqui já ouviu, falar sobre a expressão, ou ouviu a expressão qualidade de vida? Júnior fala muito de qualidade de vida, a gente conversa muito sobre qualidade de vida. O que é qualidade de vida, irmão? Qualidade de vida é trabalhar na rua de casa ganhando 10 mil. É ou não é qualidade de vida? Qualidade de vida é trabalhar de segunda a quarta. Wesley, quem trabalha de segunda a quarta? Eu conheço gente que trabalha de segunda a quarta, ganha mais de 20 mil por mês, né? E até meio-dia só. É meio-dia. Qualidade de vida. Sair de Campo Grande e morar na beira da praia. Qualidade de vida. E morar em Miami, né? Para algumas pessoas, qualidade de vida. Poder fazer uma viagem todo ano, ou de 2 vezes por ano, qualidade de vida, sim ou não? Ter um bom carro na garagem que vai atender as necessidades e as demandas de sua família. Que você não precise ficar pedindo o motorista do aplicativo. Ter um carrinho disponível, qualidade de... Mas me permita lhe dizer uma coisa. Dentro das grandes mansões há pessoas depressivas se matando. Mesmo trabalhando na rua de casa, você vai ter muitos problemas que vão te trazer um estresse terrível. Tendo carro, o carro vai quebrar. Agora, eu estava indo buscar a Pâmela, né? Estava subindo aqui o Monteiro, o sinal abriu, e aí os carros saíram na minha frente, um carro jogou em cima do outro e bateu no outro. Pum! Bateu. E aí o motorista do carro da direita cortou, parou o trânsito, ainda bem que eu era logo o seguinte, fui embora, né? Mas um carro bateu no outro e com certeza esse domingo abençoado de sol foi estragado por causa de uma batida no bem tão precioso, a saber, o carro, não é? O carro quebra, o carro deixa a gente na mão. Agora, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê a qualidade de vida, da vida eterna, e a gente vê que é incomparável. Põe para a gente, Giovanni, Apocalipse 21, versículo 4. Eu quero apresentar um pouquinho sobre a qualidade de vida da vida eterna. Ela começa dizendo que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dia o Júnior me mostrou, né? Não sei se foi um áudio ou um vídeo, acho que foi um áudio. O que o cara era? Era o quê? Era? Um procurador. Um áudio dele vazou falando sobre uns esquemas corruptos. E ele falou que não dava para viver com a miséria de 24 mil. Não dá para viver com a miséria de 24 mil. Isso é uma miséria. Eu gastava 20 mil de cartão, só estou gastando 8 para segurar as contas.
para você ver que dinheiro não traz qualidade de vida, pelo menos não plena. A gente fica conversando, né, batendo papo, a gente estava conversando outro dia, sobre o que nós faríamos com o prêmio da Mega da Virada, 300 milhões. Eu até brinco, eu até falo, mas eu nem sei o que é ter 300 milhões, irmão. Um pai de um jogador de futebol numa igreja um dia disse para mim, quando eu era duro, eu tinha alguns problemas, mas depois que ele virou jogador e a gente passou a ter dinheiro, eu comecei a ter outros. E aí você chora porque o seu dinheiro só trouxe para perto de você amigos interesseiros. Aí você chora porque você passou a valorizar mais o dinheiro do que as coisas que realmente têm valor. E aí você se pega nessa situação medíocre. E aí você chora porque o dinheiro não pode comprar a saúde dos seus filhos. Aí você chora porque em meio à pandemia a sua empresa pode quebrar. E por aí vai. Existem muitos motivos para chorar. Mas na qualidade de vida da vida eterna não haverá choro. Consegue entender isso? Você acredita que tem gente que chora morando em Dubai? Você acredita nisso sim ou não? Que sofre lá ou não? Mas o texto deixa bem claro para nós, ele enxugará dos nossos olhos, ou seja, ele vai nos consolar de todo o nosso sofrimento e de todo o nosso choro. Não haverá mais morte. Irmão, é esse tipo de coisa aqui que traz esperança para um cristão no meio de uma pandemia. Não é outra coisa. Não existe mais nada, nenhuma outra mensagem que traga para o cristão consolo e conforto no meio de uma pandemia, onde milhares de pessoas estão morrendo, onde nós estamos correndo risco de vida, a qualquer momento podemos partir. Não há nada que traga um consolo maior, um alento maior do que a ideia de que um dia estaremos num lugar onde ninguém vai morrer. Não haverá morte. Não morreremos e não seremos entristecidos pela morte dos que estarão ao nosso redor. Isso é a qualidade da vida eterna. Não é? Nem tristeza. Irmão, você consegue imaginar um lugar sem tristeza? Eu não consigo. Eu não consigo imaginar um lugar sem tristeza. Por quê? Porque às vezes eu fico triste sem motivo. Eu fico pensando, cara, de onde veio esse abatimento? De onde veio essa tristeza? Eu sei que é do meu corpo. O corpo da humilhação, o corpo caído, né? O corpo corruptível. Eu sei que é daqui que vem. Mas humanamente falando, eu olho, as contas estão pagas, minha esposa está com saúde, está tudo andando mais ou menos bem, né? Ou eu não tenho motivos para andar triste. E do nada vem aquele abatimento, vem aquela tristeza, aquele desânimo. Eu falo, Jesus, os crentes? Mas eu estou falando de um lugar onde isso não será mais uma realidade, não vai haver choro, nem dor. Irmão, não vai haver dor. E se você fazer uma análise do texto, você vê que ali engloba questões emocionais, não vai haver tristeza, ali envolve questões sentimentais, ali envolve questões físicas. Esse texto fala que de maneira plena o Senhor nos abençoará, nos restaurará e nós não teremos mais problema em nenhuma área da nossa vida. Isso não se compara com nada que existe nessa vida, meu irmão. Eu não sei o que você está desejando, eu não sei o que você está ansiando, eu não sei o que você está pedindo, o que você está perseguindo, o que você está querendo. O que eu estou afirmando aqui de maneira precisa, sem medo de errar, é que tudo que você anseia hoje não se compara com isso aqui. Não se compara. Contudo, isso aqui está guardado, está reservado para nós que amamos o Senhor e nos será entregue naquele grande dia. É a qualidade de vida da vida eterna. Sabe? Nós estaremos num lugar com um corpo novo, onde nenhuma das aflições que nos afligem hoje terão poder para nos afligir. Isso é extraordinário. Se você não for crente por isso, lamento, irmão. Não há mais nada nessa vida que possa te fazer ser um cristão dedicado, aplicado, genuíno na presença do Senhor. E algumas implicações, né, dessa qualidade de vida, da vida eterna, já começaram aqui agora, né? O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 23, que nós já temos as primícias do Espírito.
O que isso quer dizer? Que um pouco do que nós viveremos na eternidade já está dentro de nós, sabe? Nós já estamos libertos do poder do pecado, já estamos libertos da condenação do pecado, já recebemos um novo coração capaz de amar a Deus. Nós já estamos vivendo algumas coisas que viveremos plenamente naquele grande dia. No capítulo 5 de Gálatas, 22 e 23, o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Um dia isso vai ser pleno. Um dia nós vamos amar plenamente. Um dia nós seremos mansos plenamente. Um dia nós teremos domínio próprio plenamente. Mas mesmo que nós não tenhamos a plenitude do fruto do Espírito, isso já vai acontecendo. Você já está melhor do que era quando teve um encontro com Cristo. Isso já é a qualidade de vida, da vida eterna se manifestando na sua existência, né? É só você olhar para dentro de si, para o seu passado, fazer uma reflexão, que eu duvido, você não vai concordar consigo mesmo e vai dizer, eu estou melhor do que eu estava. Minha vida hoje é melhor do que era antes de Cristo Jesus fazer morada em mim. Amém? É a qualidade da vida eterna. O aspecto relacional. A vida eterna é apresentada também nas Escrituras nesse aspecto relacional. Jesus, quando fez a oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele deixa bem claro que a vida eterna não é apenas um tempo que não termina nunca, não é apenas um estado de existência dessa qualidade aqui, mas é um relacionamento com aquele que é o doador da vida eterna. Põe pra gente João 17:3, por gentileza. Olha o que ele diz lá. Esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. O conheçam ali, esse conhecimento do qual Jesus está falando, não é simplesmente intelectual e cognitivo. Ou seja, não é saber quem é. Eu sei quem é o Felipe. Eu sei quem é o Gabriel. Né? Eu sei que aquilo ali é uma bolsa. Isso é um conhecimento cognitivo, intelectual. Eu sei o que é aquilo. Mas quando o Cristo fala desse conhecimento, ou em outro momento nas Escrituras, a Bíblia fala de conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor, está falando de um relacionamento íntimo com a pessoa do Cristo que nos salvou. E aí, esse aspecto também da vida eterna não vai começar naquele grande dia. Já começou aqui e agora. O Deus que habitava em luz inacessível, né? Nós uma vez ministramos isso aqui num estudo e falamos que o Deus verdadeiro não foi visto por homem algum, não pode ser visto por homem algum, mas saiu da luz inacessível na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação plena do Deus invisível, não é? E por que Deus fez isso? Para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E aqui vem a grande tristeza contemporânea, né? Quem que o pessoal quer conhecer e ter um relacionamento íntimo hoje? O Neymar, para ir para a festa dele em Mangaratiba. É ele que o pessoal quer conhecer, né? E é legal que numa roda de amigos assim, as pessoas batem no peito, né? Tu sabe quem eu conheço? Sabe quem é meu amigo íntimo? E em alguns casos, né, seria uma vergonha falar que é amigo íntimo de algumas pessoas. Mas há quem se gabe de ser amigo de iníquos, de impuros, de pessoas que blasfemam da nossa fé, que odeiam o nosso Deus. Eu sou amigo de fulano, né? Ser amigo de um inimigo de Deus declarado. Isso é uma tristeza. Há quem queira ser amigo, irmão da Anitta. Meu Jesus dos crentes. Imagine passar uma hora conversando com a Anitta. Sabe? E o conhecimento do Deus verdadeiro possibilitado na pessoa de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, a palavra encarnada, tem sido negligenciado. É uma loucura, irmão. É uma grande loucura as pessoas passarem tanto tempo buscando tanta informação, tanto conhecimento de tantas coisas e não conhecem um versículo bíblico. Você vai perguntar à pessoa, cara, cita um versículo bíblico, o que você leu essa manhã, qual foi seu devocional, por onde você caminhou, como você começou o seu dia e não sabe nada. Sabe,
É tanto dinheiro gasto com tanta coisa que não traz conhecimento nenhum de Deus. É tanto tempo investido em tanta coisa que não traz conhecimento nenhum de Deus. E é bem verdade que muitas igrejas, muitas instituições hoje negligenciam o estudo, não querem o estudo porque o conhecimento é libertador. Conhecereis a verdade? Isso ficou ruim na boca do presidente, mas isso é uma realidade. Isso é a verdade. O conhecimento liberta, principalmente o conhecimento de Deus. E aí as pessoas não querem trabalhar estudo, ensino, porque isso vai permitir que o povo não seja mais manipulado por eles. Agora, existem igrejas bíblicas, igrejas que trabalham de maneira ferrenha para transmitir conhecimento para o povo. E são as reuniões mais vazias. Isso é uma loucura. Sabe? Como que eu consigo maratonar uma série e não consigo ler um capítulo das Escrituras por dia? Wesley, eu não sei ler. Você pode procurar ajuda. Você pode procurar instrução, auxílio, que alguém vai te ajudar a ler. Procura o Gabriel. Gabriel vai te ajudar. Você compreende o que eu estou falando? E não é uma hipocrisia da nossa parte falarmos que amamos esse Deus nas nossas canções e não gastarmos tempo com conhecimento ou com um aprofundamento do conhecimento da pessoa dele? É complicado acreditar que alguém esteja realmente interessado na pessoa de Cristo Jesus sem que haja investimento no relacionamento com Ele. E isso é vida eterna, amém? Olhe para mim e escute o que eu vou te dizer. Nós não vamos para o céu para ficar lá no céu, sentados numa nuvem branca, tocando harpa, com uma asinha nas costas e de fraldinha como os anjos são pintados nas pinturas por aí. Nós vamos para uma eternidade de conhecimento do Deus único e verdadeiro. É uma eternidade conhecendo Ele. E por que uma eternidade? Porque Ele não tem fim. Vai ser todo dia, toda hora, se é que vai haver dia, né? Eu acho que nem dia vai haver lá, porque Apocalipse diz que não vai haver noite. Ele iluminará tudo o tempo todo com a sua própria glória. Então não vai haver noite, é bem provável que não haja dias contados. Na eternidade não tem tempo, na verdade a eternidade é justamente a ausência de tempo. Como a gente viu, não tem início, não tem fim, né? E essa eternidade vai ser conhecendo Deus. Vai ser olhando na face dele e se encantando com a beleza dele e toda hora, o tempo todo, descobrindo alguma coisa nova e cavando, indo para dentro dele. A Bíblia diz bem claro, irmão, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu no coração do homem, o Espírito nos revelou e o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus. Esse texto não está querendo dizer que nós somos incapazes de conhecer o Senhor. Não é isso. Esse texto está querendo dizer que o Espírito de Deus pode trazer o conhecimento que o homem não pode conquistar sozinho. É isso que o texto diz. Que o Espírito de Deus pode te levar mais fundo no Senhor. Que o Espírito de Deus pode te revelar um pouco mais da pessoa de Jesus Cristo. O problema é que nós não queremos isso. A gente quer outras coisas. Eu estou pegando pesado ou é uma realidade? Que a gente quer pouco conhecer esse Deus. Eu vou falar por mim, eu quero muito pouco. As minhas orações eu digo, Senhor, sabe por que eu sou tão ruim? Porque eu te amo pouco. O meu amor não é maduro. Eu não te amo acima de todas as coisas, mas eu estou aqui. E vou continuar aqui até te amar mais do que tudo. A vida eterna é isso aqui. Se você acha que é diferente disso, me perdoa, não tenho outra coisa para te dizer. A vida eterna é um relacionamento íntimo e profundo, é conhecimento do Deus verdadeiro e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Começa aqui agora e vai varar a eternidade. O aspecto essencial da vida eterna. A Bíblia fala desse aspecto e mostra para nós de maneira bem clara que essencialmente falando, nós estávamos mortos. É o que a Bíblia ensina, né? Fisicamente não, fisicamente está vivo, fisicamente, né? Mas essencialmente, o seu ser
o que você é, na verdade. Nasce morto, nasce como Adão morreu, longe de Deus, afastado da fonte, longe do Criador. Nós estávamos mortos. E a Bíblia deixa bem claro que a vida eterna nesse aspecto é a vitalidade de Deus entrando em nós. É quando o Espírito de Deus entra no nosso ser e nos coloca de pé. Você está de pé fisicamente, andando fisicamente, mas o seu espírito está prostrado. Seu homem interior está dentro de uma cova, está morto diante de Deus. E aí Deus vem por meio do seu espírito, dá um mergulho dentro da sua alma, dentro do seu interior e te coloca de pé. Te dá vida de verdade. João capítulo 5, versículo 24. Põe para a gente, Giovanni, por gentileza. Olha lá o que ele diz. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Não, irmão, pelo amor de Deus, redobre a sua atenção para o que eu vou te dizer aqui agora. Isso precisa ser desconstruído na nossa mente para ontem. O nosso problema nunca foi material. O nosso problema é essencial. O problema está na essência. O problema está no nosso ser. Não é falta de grana. Não se vem para a igreja porque está duro. Não se vem para a igreja porque está solteiro. Não se vem para a igreja porque está doente. Se vem para a igreja porque está morto. Longe de Deus, afastado de Deus, condenado à morte eterna. Alguém descreveu a vida um dia como uma grande esteira. Uma grande esteira. Onde nessa esteira existem muitos defuntos indo para um lugar de incineração. Ou seja, a humanidade depois da queda passou a ser uma esteira de gente morta que vai para um lugar onde todos os corpos serão queimados eternamente. A não ser que Cristo entre na sua vida, te dê vida para tu pular da esteira, você não sai de lá. Com dinheiro na esteira, com seguidores na esteira, com admiradores na esteira, rodeado de amigos na esteira, a grande esteira que leva para a condenação eterna. E você não sai de lá, você não reage, você não consegue se mover, porque você está morto. Você está morto. Você está morto. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler até o 4, que esse texto é terrível, é um texto que eu gosto de ler o tempo todo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, que era a nossa vida. Ele está descrevendo a nossa vida antes de Cristo. Olha o que ele diz. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Isso é uma pessoa morta, irmão, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Por natureza, naturalmente, nós íamos cair nesse lugar de incineração. Essa esteira da desobediência ia nos levar para a ira de Deus. Olha o versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. 5. E aqui a gente encerra. Deus deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É isso aqui. Se alguém pregar um evangelho diferente disso aqui, se alguém chamar o perdido com um chamado diferente disso aqui, chamou errado. É outra história, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o chamado, é a proclamação que nós fazemos ao morto. Alguém perguntou um dia, para Leonard Ravenhill, falando sobre a ideia de interceder pelos mortos. Aí perguntaram para ele: irmão Leonardo, o senhor ora pelos mortos? Ele falou assim: eu não, eu prego para eles. Então o problema dessa galera que trabalha contigo não é que o patrão está perseguindo eles, O problema de verdade é que eles estão mortos, E a vida está na sua boca. Você é um proclamador do evangelho. Você é a pessoa que carrega a mensagem da vida. Você é o único que pode dizer para ele: seu problema não é profissional, não.
ou não é só profissional, ou não é primeiramente profissional. Seu problema é outro. Porque mesmo perseguido por um patrão, alguém que está vivo pode glorificar a Deus, sabendo que tudo coopera para o seu bem. Então, quando a gente fala do aspecto essencial da vida eterna, nós estamos falando que Deus, com a sua grandíssima misericórdia, nos tirou da sepultura e nos colocou de pé. Amém? E eu encerro falando do aspecto pessoal da vida eterna. Porque, além da vida eterna tratar sobre essa ideia de não ter começo e não ter fim, nunca vai acabar, de ser uma vida infinitamente melhor do que a vida que vivemos aqui, de ser esse relacionamento com Deus, de ser isso aqui que nós acabamos de ler, né? Essencialmente falando, Deus nos colocou de pé, nos tirou do túmulo. A Bíblia deixa bem claro que a vida eterna é a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a vida eterna, ele não transmite apenas, ele é a vida eterna. Põe pra gente encerrar, Giovanni, 1 de João 5, nós vamos ler o 11 e o 12. Olha o que João escreveu acerca da pessoa de Cristo. Este é o testemunho. Deus nos deu o que, irmão? Vida eterna. E essa está em seu Filho. Olha o que ele diz no 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem. É isso aqui. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não tem outra explicação. Não é? Isso me soou estranho, porque eu já ouvi isso em outro contexto. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem, né? Mas quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não adianta. Não tem vida fora de Cristo. Não tem. Não tem vida no dinheiro, não tem vida nos bens materiais, não tem vida numa vida moralmente correta. A vida está no Filho de Deus. Ou você recebe Cristo e tem vida, ou você não recebe e continua morto. E não preciso desse Jesus de vocês, não. Não mato ninguém, não roubo ninguém. Não importa, cara, o que você faz ou deixa de fazer. O que importa é que aprove a Deus entregar seu Filho como a própria vida aos homens. E ele diz de maneira muito clara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não só transmito. O que eu tenho na boca não é só a mensagem sobre a vida, eu sou a própria vida. Ou você me tem e vive, ou você não me tem e continua morto. Essa é uma realidade. E é por isso que se diz, né, a Escritura diz de maneira bem clara, que aquele que rejeita o Espírito Santo de Deus, ou a obra do Espírito Santo de Deus, que é quem revela a pessoa do Filho, né? Não tem perdão, não tem salvação para esse cara. Não é a blasfêmia contra o Espírito, que é o único pecado que não tem perdão? E o que é essa blasfêmia? É a negação deliberada da ação do Espírito Santo, que é o único que revela o Cristo para nós. Então, se você nega a única fonte de salvação, o Espírito do próprio Cristo, se você nega a vida, como você quer encontrar vida em outra coisa? Não há como sair da sepultura, vai continuar morto, não é? Se na caminhada do deserto você nega a única garrafa de água que te ofereceram, você quer ter a sua sede saciada onde? Como? Não é? Então que entendamos isso, irmãos. Cristo Jesus, o nosso Senhor, é a vida encarnada e e que nos foi doada. Deus doou a vida a um grande cemitério. Lembra da visão do Vale dos Ossos Secos? Você lembra? A existência nada mais é do que um grande Vale dos Ossos Secos, a não ser que Deus venha e intervenha. E Ele interviu enviando seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nos coloquemos de pé.